Fala galera, tranquilo? Mais um vídeo pro nosso canal. Agora a gente vai falar sobre regra de 3 composta, beleza? Mas antes de começar a falar sobre esse vídeo, né, eu quero deixar claro que é o seguinte: se você não assistiu a aula de regra de 3 simples, eu vou deixar aqui em cima um linkzinho para você clicar, assista, senão você não vai entender o método aqui como eu vou explicar, beleza? Esse método aqui ele é muito bom de regra de 3 composta. Você vai fazer regra de 3 composta com uma simples linha, com uma simples análise, beleza? Não vai ficar jogando seta para um lado, seta para o outro, uma bagunça que normalmente você vê aí o pessoal fazendo. Então um método bem prático, beleza? Bem fácil de se fazer, que você vai encontrar a sua resposta muito rápido, muito tranquilo, beleza? Mas para fazer isso, você precisa ter assistido a aula de regras 3 simples. Então se você não assistiu, para aqui agora, assiste o vídeo e é isso, beleza? Não deixa de se inscrever no canal para ajudar o professor que está tentando te ensinar essa matemática de uma vez por todas, tranquilo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como esse. Tá, professor, falou e até agora não fez muita coisa, né? Então vem aqui, ó, vem aprender, se liga. Então eu botei aqui 6 passos simples para você aprender este método. Professor, 6 passos parece muito difícil. Não é, cara, não é. Você vai entender isso muito rápido e se você praticar um pouquinho, você vai ver que isso fica bem simples. A dificuldade que você vai ter para resolver esse método é simplesmente a análise básica, que você vai provavelmente ter dificuldade para analisar grandezas. Mas tirando isso, dificuldade nenhuma, beleza? Então se liga, primeiro passo para resolver, montar a tabela. O que eu digo como tabela? Vai ser isso aqui, ó, aquela tabela que você faz em todas as regras de 3. Você precisa colocar a grandeza e as informações da grandeza, outra grandeza e as outras informações embaixo, e outra grandeza e as informações embaixo. Ah, professor, quando que eu vou ter uma regra de 3 composta? Então a regra de 3 composta, ela vai aparecer quando você tiver mais de 3 grandezas, não é isso? A regra de 3 simples só aparece quando você tem 2 grandezas, a regra de 3 composta vai aparecer quando você tiver mais do que 2, 3 ou mais. Beleza? Legal, professor. Então, montei minha tabela. O que eu faço agora? Identifico a grandeza incógnita, ou seja, a grandeza que é a pergunta. Normalmente, a grandeza incógnita, ela vai vir junto do quanto. Quantos dias, quanta produção, quanto mel, quantos litros de mel, quanto alguma coisa. Normalmente vai vir junto do quanto, beleza? Mas não é obrigatório, mas normalmente. Terceiro passo, analisar as outras grandezas em função da identificada no passo 3. Então, no passo 2, né, no caso, que é um 2. A gente está no 3. Beleza, professor? Legal, e aí? O que você vai fazer é o seguinte, eu vou olhar todas as outras grandezas que eu tenho aqui, que são máquinas e produção, e vou analisar ela em função de dias. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou analisar se a grandeza ela vai ser direta ou inversamente proporcional, que é o que nós falamos na última aula de grandeza de regras 3 simples. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu falei para vocês fazerem? Sempre a pergunta, né? Quanto mais máquinas, menos dias são necessários para se fazer uma quantidade de coisas, não importa o que seja. Se eu tenho mais maquinário, o tempo que eu levaria para produzir essas coisas é menor. Então, mais, menos, ou seja, as grandezas são inversamente proporcionais. Eu sempre coloco um izinho ou um d. Um i para inversamente e um d para diretamente, beleza? Eu botei um izinho aqui para identificar que é inversamente proporcional. Beleza, e produção? Quanto maior a minha produção, mais ou menos dias eu levo. Se eu tenho que produzir mais coisas, obviamente eu vou levar mais dias para produzir. Então, maior a produção, maior o tempo que eu levaria. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Beleza, professor. Por que eu faço essa marcaçãozinha? Porque vai ser necessário agora nesse processo para você ficar mais rápido. Então é importante você colocar aqui uma identificação de inverso direto, não precisa ser um I e um D, você pode botar como você quiser aí, beleza? Sublinhar o inverso, circular o que é direto, sei lá, você escolhe, mas eu gosto de marcar para ficar fácil agora esse processo. No último vídeo, eu mencionei que você multiplicaria em linha para inversamente e cruzado para diretamente. Então eu vou pensar sempre no x, ok? Nosso quarto passo, marcar os números que multiplicam a incógnita. Então eu vou olhar para o x, vou olhar para a nossa incógnita, o x está aqui. Todo mundo que multiplicar a incógnita eu vou marcar. E marcar para mim é circular, então eu vou circular. Vamos lá, se é inversamente proporcional, eu multiplicaria cruzado. Cruzado não, perdão. Em linha. Se eu multiplico em linha, quem que vai multiplicar o x? Ó, o 3 com x, 4 com 30. Se é o 3 com x, quem multiplica o x é o elemento 3. É o número 3.
Beleza? Se é diretamente proporcional, eu falei para vocês multiplicarem cruzado. Se eu multiplicar cruzado, quem que multiplica o x? Ó, 30 vezes 6.000, 3.000 vezes x é o 3.000. Todo mundo que multiplicou o x eu marquei, eu circulei. Ficou claro? Quinto passo, organizar a fração. Como assim, professor? Qual é a minha pergunta, né? O x? Então, x igual a uma fração. Em cima da minha fração, no numerador da minha fração, vão constar todos os números que eu não marquei. Se eu analisei todas as grandezas, sobraram números que eu marquei e números que eu não marquei. Em cima vão estar todos os números que eu não marquei. Ó, 4 vezes 30 vezes 6.000. Beleza? E embaixo, professor? Embaixo, obviamente, vão estar os números que eu marquei, que é o 3 e o 3.000. Se você notar, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 30 dividido por 3 daria 10, não é isso? E 6 dividido por 3 daria 2. Então, eu teria o quê? 4 vezes 10, 40. 40 vezes 2, dando 80, se é x, dias. Beleza? Então, repetindo, 30 dividido por 3 deu 10. 6.000 dividido por 3.000 daria 2. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 4 daria 80 dias. E essa seria a minha resposta desse nosso exemplo aqui, só para trabalhar com os passos. Beleza? Aí nós teríamos o sexto passo, que é só ser feliz, né? Cheguei até aqui, entendi tudo isso, é só correr para o abraço, é só ser feliz. Beleza? Tranquilo? De verdade mesmo? Entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo, analisa de novo os passos. Vamos fazer alguns exercícios para massificar essa ideia na sua cabeça. Beleza? Vamos lá, então. Questão do colégio naval. Olha, se K abelhas trabalhando K meses do ano, durante K dias no mês, durante K horas por dia, produzem K litros de mel, então o número de litros de mel produzidos por W abelhas trabalhando W horas por dia em W dias, em W meses do ano será. Então essa questão parece extremamente difícil, principalmente pelo fato de não ter números, né? Então você acaba tendo muita dificuldade pelo fato de não aparecerem números. Então é meio que difícil de produzir isso. Mas vamos lá. Ó, eu tenho uma grandeza chamada abelhas. Eu tenho uma grandeza chamada meses do ano. Meses do ano. Eu tenho uma grandeza chamada K dias no mês. Dias no mês. Durante K horas por dia. Eu tenho outra grandeza chamada horas por dia. Produzem K litros de mel e tem uma grandeza chamada de litros de mel. Você pode, obviamente, encurtar. Eu estou escrevendo aqui a grandeza por completo para ficar aí o entendimento. Você pode colocar dia barra mês, hora barra dia, litros só, ou então mel, você já vai entender. Você pode encurtar isso daí. Beleza, então vamos à informação que a questão me deu, né? A questão me deu K abelhas durante K meses do ano, durante K dias no mês, durante K horas por dia, produzindo K litros de mel. Aí ele pergunta o número de litros de mel, então o número de litros de mel, X. Produzidos por W abelhas, então W aqui. Trabalhando W horas por dia, W. Em W dias, W dias. E em W meses, W meses. Então você percebeu que minha tabela ficou totalmente completa, né? Ficou completa em todas as grandezas. Vamos lá. Aí eu preciso procurar o que agora? A nossa grandeza incógnita, né? A grandeza que a gente quer saber. A grandeza que a gente quer saber é o número de litros. Então a grandeza que eu quero descobrir é litros de mel. Esta é a grandeza que eu preciso descobrir. Eu vou analisar todas as outras grandezas em função dessa. Vamos nessa, devagarzinho, ó. Quanto mais abelhas eu tiver, mais ou menos litros de mel eu vou produzir. Se eu tenho mais abelhas, eu produzo mais litros de mel. Então, diretamente proporcional. Quanto mais meses por ano as abelhas produzirem,
mais litros de mel ou menos eu terei. Se eu tenho mais tempo para produzir, obviamente eu produzirei mais. Então, diretamente proporcional também. Se eu tenho mais dias no mês para produzir, eu produzo mais ou menos litros de mel. Mais também, porque também é tempo. Se eu tenho mais tempo, produzo mais litros. Quanto mais horas por dia eu trabalho, eu produzo, mais eu produzo ou menos. Mais diretamente proporcional. Então você percebe que as 4 grandezas que eu estou analisando em função de litros de mel, nesta questão, elas são diretamente proporcionais. Que eu disse para vocês que toda vez que for diretamente proporcional, vamos ficar cruzado. E eu vou analisar o quê? Eu vou olhar para a minha incógnita e vou ver todo mundo que vai multiplicar por ela. Se eu vou multiplicar cruzado, pensa comigo, eu estou analisando só essa daqui agora. Multipliquei cruzado, ó. Quem que vai multiplicar o x? Quando eu cruzar aqui, vai ser o k. Quando eu vier para essa grandeza, eu tenho que ignorar essa do meio, porque essa do meio já foi analisada. Então eu vou analisar dias no mês com litros de mel. Essa do meio, ignora. Múltiplo cruzado, ó. Quem que vai multiplicar o x? É esse K. Quando eu pular para meses do ano, eu ignoro essas duas do meio, ó. Vou analisar meses do ano com litros de mel. Múltiplo cruzado de novo, ó. Quem que vai multiplicar o x? O K. Quando eu vier para abelhas, diretamente proporcional, múltiplo cruzado também, ó. Quem que vai multiplicar o x? K vezes x, K vezes W. O x que multiplica é este K aqui. E aí ficou pronto pra gente, porque essa é a pior parte. Analisar a grandeza e depois circular os caras. Fez isso, tá pronto. Porque vamos à resposta. X, que é a pergunta, é igual fração. Em cima da fração, quem não está marcado? W vezes W vezes W de novo vezes outro W vezes K. Então, todo mundo que não está marcado. Embaixo, todo mundo que está marcado. 1, 2, 3, 4 Ks. Então, K vezes K vezes K vezes K. Não é uma risada, tá? Mas é quase. Olha aqui. Olhando para a nossa continha ali, eu tenho um K em cima e um embaixo, ó. Já simplificaria. Então, eu vou encontrar o seguinte, que x vai ser igual a W vezes W, W ao quadrado, vezes W de novo, W ao cubo, vezes W, W à quarta, dividido, K vezes K, K ao quadrado, vezes K de novo, K ao cubo. E essa seria a nossa resposta. Então, esta é exatamente a produção de litros de mel da nossa questão. Beleza? Então, parecia uma questão extremamente difícil, e aí você vê que na medida que você faz os passos, você processa o que a gente está mencionando, esse métodozinho, você faz em 2 linhas, entendeu? Produzir a tabela, porque a produção da tabela você vai precisar fazer em qualquer situação para entendimento. Produzir a tabela, e aí fica uma linha, na verdade, que eu posso colocar isso do ladinho ali. Beleza? Tranquilo? Então é isso, vamos para mais exercícios. Se liga nessa questão aqui, ela é de certa forma simples, mas muita gente tem bastante dificuldade aqui, porque ela parece uma pegadinha muito interessante. Ó, se 5 gatos comem 5 ratos em 5 minutos, em quanto tempo 100 gatos comeriam 100 ratos? Então, gente, olha isso. Qual é a pegadinha aqui que você vê? 5 gatos, 5 ratos, 5 minutos, 5, 5, 5. Então, 100 gatos comeriam 100 ratos em 100 minutos. Beleza? Então, a maior parte do pessoal aqui fala 100 minutos. Beleza? Mas vamos ver, vamos entender. Isso é uma questãozinha de regra de 3 composta, porque eu tenho a grandeza gato, eu tenho a grandeza ratos e eu tenho a grandeza tempo. Essas são as minhas 3 grandezas. No primeiro momento, ele fala que 5 gatos comem 5 ratos em 5 minutos. E a pergunta é, em quanto tempo, x, 100 gatos comeriam 100 ratos? Beleza? E aí eu montei a tabela. O que eu disse? Monto a tabela. Depois de montar a tabela, eu encontro a grandeza que tem a incógnita, que é a grandeza tempo. E analiso todas as outras grandezas em função dessa. Beleza? Quando eu analiso todas as grandezas em função dessa, eu vou pensar, quanto mais gatos eu tiver, mais ou menos tempo levaria. Então, se eu tenho mais gatos, eu tenho mais gente comendo, eu tenho mais gente se alimentando. Quanto mais gatos, menor vai ser o tempo, beleza? Se você pensar numa família, se a família for pequena comendo uma comida, vai demorar um tempo para essa família comer a comida. Se eu botar muito mais gente na família, chamei a família inteira completamente, chamei primo, chamei tia, chamei avô, chamei o cachorro, chamei o papagaio, chamei todo mundo para comer,
obviamente a comida vai acabar bem mais rápido. Então, quanto mais gatos, mais gente para comer, menos tempo levaria para comer. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Quanto mais ratos, mais ou menos tempo. Agora sim, quanto mais ratos, levaria mais tempo, porque rato é a comida. Rato é quem está sendo comido. Então, se eu tenho mais ratos, eu tenho mais comida. Se eu tenho mais comida, eu levo mais tempo. Então, mais ratos, mais tempo. Beleza? Então, diretamente proporcional. Lembra? Diretamente eu multiplico cruzado. Multiplico cruzado. Cadê a minha incógnita? A minha incógnita está aqui, é o meu x. Eu vou pensar em quem vai multiplicar essa incógnita. Quando eu multiplicar cruzado aqui com ratos, ó, multipliquei cruzado, quem que multiplica o x? Não, o 5 aqui, ó. Marquei o 5. Ignora do meio, porque já foi analisado, eu vou pensar nessas duas, né? Lembra que eu tenho que analisar sempre com tempo. Ó, inversamente proporcional, eu multiplico em linha. 5 com 5, 100 com x. Portanto, o 100 é o que vai multiplicar o x. Beleza, fiz em todas as grandezas? Fiz. Agora eu vou finalizar, né? Então eu tenho que x, que é a pergunta, é igual fração. Vamos nessa. Quem eu não marquei? 5 vezes 100 vezes 5 de novo. Quem eu marquei? 100 vezes 5, que é o 5 daqui. Beleza? Agora eu ia simplificar, ó, 100 com 100, ia simplificar o 5 com 5, sobrando então x igual ao 5 que ficou aqui em cima. E 5 o quê? Tempo está em minutos, né? Então, 5 minutos. Seria a resposta à nossa questão. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer na questão é o seguinte: se 5 ratos comem 5 gatos em 5 minutos, se eu tiver 100 gatos e 100 ratos, vai dar 5 minutos. Se eu tiver 1000 gatos e 1000 ratos, vai dar 5 minutos. Se eu tiver 1 milhão de gatos e 1 milhão de ratos, também. Sempre que tiver igual, vai ser 5 minutos, porque é como se cada gato estivesse comendo cada rato em 5 minutos. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos continuar. Olha essa daqui, olha. 15 operários realizam determinada tarefa em 8 dias, trabalhando 10 horas por dia. Considerando-se o mesmo ritmo individual, se fossem 10 operários trabalhando 8 horas por dia, o equivalente a 4/5 dessa tarefa seria realizada em... Então vamos lá. Quais são as grandezas que a gente tem nessa questão? Operários, a primeira grandeza. 8 dias, horas por dia. Considerando-se o mesmo ritmo individual, se fossem 10 operários, horas por dia já está marcado, 4/5 dessa tarefa. Então, tarefa também é uma grandeza, porque a tarefa vai importar, porque eu não vou fazer a tarefa por completo, vou fazer só uma parte dela. Então, essas são as grandezas que eu preciso colocar aqui, ó. Então, operários, vou botar OP, dias, horas por dia e tarefa. Vai caber o azinho ali, mas você entende que é tarefa, beleza? Legal, vamos nessa então. Eu sei que 15 operários, cuidado aqui, porque esse tipo de situação aqui engana muita gente. 15 operários, tá? Porque o que é esse tipo de situação que eu estou falando? É o cara escrever o número, ao invés de botar na forma numérica, né? Acaba o pessoal esquecendo, fica, tipo, a pessoa lê a questão toda, depois volta caçando os números, aí o 15 não está em número, acaba esquecendo e achando que não tem como resolver. Então, cuidado. 15 operários realizam determinada tarefa em 8 dias, trabalhando 10 horas por dia, vão realizar a tarefa inteira, a unidade. Beleza? Ou 5/5, podia ser também, 5/5. Considerando-se o mesmo ritmo individual, eu vou ignorar o ritmo individual, se fossem 10 operárias, trabalhando 8 horas por dia, o equivalente a 4/5 dessa tarefa seria feito em quanto tempo? Seria realizado em. Então, o tempo ali é o x. Nota também que se você não identificar direto quem é a minha incógnita, se você preencher totalmente a sua tabela, normalmente a incógnita é o que vai sobrar por último, tá? Então você vê que eu preenchi tudo, ficou faltando esse dias aqui, então eu já coloquei um x ali que ia com certeza ser essa pergunta. Vamos lá então, analiso, então agora encontro quem é a grandeza que tem a incógnita. Então dias é a grandeza que tem a incógnita porque o x está ali. Vou analisar todas as outras grandezas em função de dias. Quanto mais operários, mais ou menos dias eu demoro. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo demora. Então inversamente proporcional. Quanto mais horas por dia eu trabalho, menos dias eu preciso para fazer um trabalho, não é isso? Se eu trabalho muito no dia, no outro dia sobra pouca coisa para fazer.
Então, inversamente proporcional. Mais horas por dia trabalhado dá menos dias para fazer um trabalho, ok? Fazer uma tarefa. E quanto maior a tarefa, mais ou menos dias eu levo. Se a tarefa é muito grande, eu levo mais tempo, né? Então, quanto maior a tarefa, mais dias, então diretamente proporcional. Beleza. Quando é inversamente, eu multiplico em linha. Então, ó, 15 vezes 8, 10 vezes x. Quem multiplica o x é o 10. Quando é inversamente, eu multiplico em linha também, ó. 10 vezes 8, x vezes 8. Então, marco 8, que é o que multiplica o x. Ignoro essa, porque eu já analisei essa tarefa com dias. Diretamente, eu multiplico cruzado. Então, vai ficar x vezes 1, ó, x vezes 1, e 8 vezes 4 é o quinto. Só que eu multiplico x é 1. Beleza. Analisei todas? Sim. Então, vou colocar aqui. X é igual, que essa é a pergunta. Quem eu não marquei? 15, 8, 10 e 4 sobre 5. Dividido. Quem eu marquei? 10 novamente, 8 e 1. Olha que legal. Eu tenho um 8 em cima e um 8 embaixo. Eu tenho um 10 em cima e um 10 embaixo, já facilitou minha vida. Como embaixo está 1, dividir por 1 é a mesma coisa que nada. 15 dividido por 5 daria 3. E aí eu ficaria com 3 vezes 4, dando 12 dias, ok? Essa seria a minha resposta. Então, letra C, 12 dias. Tranquilo, gente? Beleza? Então, vou fazer mais um exemplo, mas já quero deixar claro que se você chegou até aqui, embaixo na descrição desse vídeo vai ter uma lista com 10 questões para você massificar e entender melhor ainda esse assunto. Então, vou deixar aqui embaixo uma listinha com 10 exercícios com a resolução já na lista, beleza? Para você treinar e ver se você entendeu realmente esse método e ficar bem safo nisso. Tranquilo, gente? Beleza? Então vamos lá, mais um exemplo. Vamos nessa então, se liga, vem comigo, ó. 6 operários gastam 17 dias de 9 horas para escavar 9 metros cúbicos de um túnel. Quantos dias de 8 horas gastarão 5 operários 2 vezes mais ativos que os primeiros para escavar 10 metros cúbicos de um túnel, sabendo-se que a dificuldade do primeiro está para a do segundo, assim como 3 está para 4. Então, eu deixei, obviamente, a mais difícil aqui da nossa sequência por último, porque essa aqui trabalha com muita informação e muita informação oculta, né? Ele não coloca descaradamente. Vamos lá, então. Grandezas que eu tenho. Operários, então vou colocar aqui, OP, operários. Gastam 17 dias de 9 horas. Dias de 9 horas. Vou guardar essa informação aqui, porque na verdade eu vou juntar as duas. Então, ao invés de dias de 9 horas, eu vou colocar apenas horas como um total. E não horas por dia. Horas, ok? Só horas. Se eu tenho 17 dias de 9 horas, eu tenho um total de 17 vezes 9 horas, não é isso? Porque todos os 17 dias eu trabalho 9 horas. Então, 17 vezes 9 vai ser o total que eu trabalho. 9 vezes 7, 63, sobre 6. 9 vezes 1, 9, com 6 dá 15. Então, 153 horas. Então, aqui eu tenho 6 operários, 153 horas. Beleza. Para escavar 9 metros cúbicos, então vou colocar aqui, ó, metros cúbicos, 9, de um túnel. Então, metros cúbicos aqui é outra grandeza que eu preciso. Quantos dias de 8 horas gastarão? Então, eu vou pensar aqui no total de horas, depois eu volto para pensar nos dias, tá? Essa informação aqui, ela vai ficar guardadinha. Eu quero saber o total de horas. Essa é a pergunta. Quantas horas? Se eu tiver o total de horas e dividir por 8, eu acho o total de dias de 8 horas. Então, segura. Isso aqui eu vou transformar em x. Gastarão 5 operários. 5 operários. Deixa eu descer esse x aqui um pouquinho. Isso, beleza. 2 vezes mais ativo. Então, a atividade é importante. Então, atividade. 2 vezes mais ativos que os primeiros. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui no primeiro, embaixo vai ser o dobro. Então, se eu botar aqui, ó, P, aqui vai ter que ser 2P. Então, a atividade dos primeiros eu vou chamar de P, podia ser qualquer número, podia ser qualquer letra, podia ser qualquer coisa. Se eu botar 1 aqui, aqui é 2. Se eu colocar um X aqui, aqui é 2X. Eu só não botei X porque eu já usei X aqui na frente. Então, eu botei P e 2P é a atividade do segundo. Beleza. 2 vezes mais ativos que o primeiro, para escavar 10 metros cúbicos, então aqui é 10 metros cúbicos, de um túnel, sabendo que a dificuldade do primeiro, então dificuldade também é importante.
Sabendo que a dificuldade do primeiro está para do segundo, assim como 3 está para 4. Então, 3 e 4, ou 3K, 4K. Então, aqui eu poderia sim ter colocado 1 e 2, e aqui eu também poderia ter colocado somente 3 e 4, também ia satisfazer. Beleza? Eu também teria o mesmo resultado, não importaria em nada. Beleza? Então, isso é a nossa questão. Vamos resolver ela agora. Vamos lá. Quem é a incógnita? X. Então, horas é a grandeza que possui a incógnita. Legal. Agora eu vou analisar todas as grandezas em função desta. Quanto mais operários, menos horas eu vou precisar trabalhar. Então, inversamente proporcional. Quanto mais metros cúbicos de túnel eu vou produzir, mais horas eu vou precisar. Então, diretamente proporcional. Quanto mais atividade os meus operários têm, menos horas eu preciso trabalhar. Se eles são mais ativos, eles fazem mais rápido, então menos tempo. Então, inversamente proporcional. Quanto maior a dificuldade, mais horas se leva para produzir alguma coisa. Então, diretamente proporcional. Maior a dificuldade, maior o tempo. Beleza? Então, tá pronto aqui. Vamos lá. Inversamente proporcional, multiplico em linha. 6 vezes 153, 5 vezes x. Então, quem multiplica o x é o 5. Diretamente proporcional, multiplico cruzado, ó. É o 9 que multiplica o x. Ignora esse, vamos pensar nesses dois. Inversamente, eu multiplico em linha 153 vezes P, x vezes 2P. Então, 2P é o que multiplica o x. Dificuldade, diretamente proporcional. Ignora esses dois. Dificuldade e horas. Diretamente proporcional, multiplico cruzado. Então, vai ficar x vezes 3K, ó, x vezes 3K, e 153 vezes 4K. Então, quem vai multiplicar o x é o 3K. Marquei. Vamos lá. X é igual, fração. Quem não marquei em cima, 6 vezes 153, que está aqui, vezes 10, vezes P, vezes 4K. Quem eu marquei, 5, vezes, aqui ninguém, 9, vezes 2P, vezes 3K. Vamos nessa, então. Já para facilitar um pouco a minha vida, eu já vou cortar P com P, que não tem uma letra, nem K com K, porque aqui não vai ficar nenhuma letra, é o que eu disse antes. Como eu vou cortar P com P e K com K, não precisaria ter colocado letra. Podia ter colocado só 1 e 2, 3 e 4, e ignorava a letra, porque ia ficar uma fração de qualquer forma. Beleza, agora vamos reduzir essa conta, né? Vamos fazer essa conta de uma forma um pouco mais simples, correto? Ó, 5 vezes 2 dá 10. Então, eu cortei 10 com 5 vezes 2 embaixo, que daria o mesmo 10. Beleza? Tá, e agora, professor? Agora eu preciso ir simplificando devagar. 153, 1 mais 5 dá 6, 6 mais 3 dá 9. Então, 153 é um múltiplo de 9. Então, cortei com 9 aqui embaixo. 153 dividido por 9 vai dar 17. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, fui bem devagarzinho. Se você não entendeu, volta, assiste de novo essa simplificação. É importante que você saiba simplificar para finalizar de forma prática esse método. Beleza, professor. E agora? Agora é só fazer a conta. O que sobrou? 2, 17 e esse 4 aqui. Então, o que eu preciso fazer é 2 vezes... Opa, 2, né? 2 vezes 17 vezes 4. 2 vezes 17 dá 54. Não, 34, perdão. Vezes 4. 4 vezes 4, 16. Subiu 1. 4 vezes 3, 12, com 1, 13. Então, 136 seria o total de horas que eu tenho que fazer nesta questão. Não precisava ter feito essa conta, tá? Mas eu fiz. Por que não precisava? Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 8, porque eu quero saber quantos dias de 8 horas eu tenho. Para saber o total de horas, o que eu fiz? Eu não fiz a multiplicação do total de dias vezes a quantidade de horas por dia? Então, para achar o total de dias, é como se eu estivesse passando horas para lá, dividindo. Então, vou achar o total de horas dividido pela quantidade de horas por dia, eu acho a quantidade de dias. Então, é isso que eu vou fazer. Basicamente, eu teria que dividir isso por 8. Pensa comigo aqui, se eu colocasse um 8 aqui embaixo, ó, botei um 8 aqui embaixo. Nessa continha aqui, eu estou inventando, cuidado que senão é a igualdade de antes. Eu não cortaria 2 vezes 4 não dá 8? Eu ia cortar o 2 e o 4 com o 8 de baixo, ia dar 17. Então, com certeza, eu teria... Deixa eu apagar aqui, senão vocês vão ficar com a resolução matematicamente equivocada. Então, vamos lá. A resposta da questão vai ser o seguinte. 136 dividido por 8, que daria igual a 17 dias.
Então essa é a nossa resposta. Beleza? Tranquilo, gente? Então espero que vocês tenham entendido de verdade esta questão. Se você chegou até aqui, deixe seu curtir no vídeo. Então bota um likezão, taca o likezão no vídeo, beleza? E comenta o que você achou desse método, o que você achou das questões, do exemplo, se você achou muito difícil, se você gostou, se você não gostou. Então deixa um comentário lá, bem importante o seu feedback para mim, beleza? Se você não se inscreveu, se você é novo por aqui, então se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como esse, que eu tenho postado direto vídeos para vocês ficarem mais e mais feras na matemática. Tranquilo, gente? Então é isso, eu fico por aqui nesse vídeo e até o nosso próximo.